Meus queridos irmãos, hoje neste quinto domingo da Quaresma, nós iniciamos uma série de meditações que vai até o Tríduo Pascal em relação à paixão de nosso Senhor. Tanto é que antigamente, este tempo em que nós estamos agora, do quinto domingo da Quaresma até antes ali da Páscoa, era chamado de Tempo da Paixão. Era um momento propício de nós renovarmos os nossos propósitos quaresmais, pois tudo isso tem uma ligação até um certo ponto histórica. Só abrindo parênteses, quem quiser se confessar, o Padre Nildo está à disposição da confissão ali no confessionário, como de costume. Tem uma ligação de um certo ponto histórico, pois foi há 15 dias antes de nosso Senhor ter padecido na cruz, 15 dias antes da Páscoa, melhor dizendo, que ele fora jurado de morte pelos fariseus, lá após ter ressuscitado Lázaro dentre os mortos. Neste período então de jurado de morte, nosso Senhor vive como que às escondidas, Se fosse um filme de faroeste, até lá, a plaquinha lá, procurado, vale não sei tantos, recompensa. E nesse período então, desses 15 dias antes, a igreja convida os seus fiéis a meditar mais a fundo o amor com que foi amado. E assim então nós vamos caminhando ao longo desses dias, nas leituras da Santa Missa, meditando mais profundamente sobre a paixão de nosso Senhor. E hoje, nosso Senhor apresenta o seu amor como um troféu de quem realmente venceu neste mundo. O final do Evangelho diz assim: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Todos os olhos voltarão para mim. Todos serão atraídos a mim. O Senhor diz, este elevado da terra, como numa espécie de pódio, ocuparei o primeiro lugar. Serei aquele realmente vencedor. Tanto é que a palavra, o elevar, glória, Cristo que vence, o demônio que será derrotado, como ele diz. O chefe do mundo vai ser expulso, uma vitória. O Senhor que vence o mundo. E como o Senhor demonstra este vencimento que ele realiza em relação ao mundo? Como o Senhor demonstra esta vitória? É o que nós vamos meditar. Pois na vitória de Cristo, queremos também nós vencermos. É importante entendermos isso. Na vitória de Cristo, também eu quero vencer. O Evangelho, ele começa falando de alguns gregos, regiões vizinhas, que tomaram conhecimento a respeito de nosso Senhor e vão até Jerusalém. Jerusalém fica num lugar mais elevado. Eles vão até Jerusalém para ali então conhecer a respeito de Jesus. Quero ver nosso Senhor. Eles vão até Filipe, porque Filipe sabia um tanto o grego, e a palavra, o nome Filipe, é um nome de origem grega, então era mais fácil conversar com Filipe do que conversar com outro de origem judaica ali, que pode ser que eles teriam um pouco mais de vergonha. E depois eles vão para André, outro apóstolo de nome de origem grega, e os dois apresentam esses gregos, esses que vieram de outras nações, de outros povos, e quiseram conhecer nosso Senhor. Ali, poderia-se cair na tentação: nossa, agora sim, o Senhor foi conhecido, agora sim, nós temos o reconhecimento de nações vizinhas. Se a gente começa agora a envolver as pessoas das nações vizinhas, a gente consegue fazer toda uma revolução e tomar Jerusalém de volta. Porque não contamos somente com boa parte dos judeus, o povão. Agora começou a vir um povão de outras regiões. Pensar assim seria pensar uma espécie de vitória aos moldes do mundo. Mas, tão logo eles chegam, Jesus começa a ensinar para os apóstolos qual é a vitória de um cristão. E ele diz: chegou a hora
em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Nossa, agora sim, ele vai manifestar, agora sim ele vai vencer. Os apóstolos pensavam de uma outra maneira. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. O Senhor já dá a primeira deixa. A vitória de um cristão é semelhante a um grão de trigo que, ao desfazer-se, se torna um novo elemento. A semente, né? Quando criança, eu lembro quando eu era criança, a gente fazia bastante aquelas experiências de ciências. Você colocava o feijãozinho no copinho de plástico com algodão, um no sol, outro fora do sol, um com água, outro sem água, né? E aí você vai e tem que ficar catalogando isso por uns 15 dias, não lembro agora exatamente. Aí depois apresentava para a professora, não sei como é que se faz ainda hoje, né? Mas na minha época a gente fazia tudo isso daí para poder mostrar a importância do sol, da reprodução da semente, e por aí vai. Enfim, não é aula de biologia, é homilia, né? Então, vamos voltar aqui ao foco. E eu lembro que quando a semente começa a se tornar planta, o que acontece com ela? A semente, ela é destruída. E de dentro da semente, brota um broto, né? Surge um broto. Uma nova criatura. Antes era semente, agora é planta. É uma nova vida, que já estava ali, dentro da semente, mas que agora desabrochou, que agora teve uma continuidade. Então, a vitória de um cristão, ela realiza mediante uma transformação. Uma transformação daquilo que antes era e aquilo que passou a se tornar. E essa transformação passa-se por um aniquilamento daquilo que era a vida antiga, a semente. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. E aqui a gente lembra de uma outra passagem que Jesus vai falar do semeador, que lança as sementes e umas que ficam à beira do caminho e os pássaros vão e comem, né? Não enraizam. A vitória de Cristo, a vitória de um cristão, passa por uma transformação daquilo que era para aquilo que passou a ser. Uma transformação que gera um verdadeiro aniquilamento da vida antiga. É o que Jesus está dizendo. Mas se morre, então produz muito fruto. E aí ele complementa. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Então Jesus, ele explica o que ele está querendo dizer. É uma transformação. E é uma transformação do quê? Dos costumes? É uma transformação do quê? Do modo de falar, do modo de vestir, do modo de ser? Não, é uma transformação de toda a vida. E essa transformação, ela passa por um desapegar-se. Desapegar-se da própria vida para abraçar uma vida nova. Quem ama, quem se apega à sua vida, perde-a. Quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. É essa transformação. A verdadeira vitória de um cristão, então, passa em que o cristão, deixando de ser mesquinho e colocando as suas coisas, seus projetos, seus sonhos em primeiro lugar, chega ao ponto do aniquilamento da própria vida. E aqui quando eu falo do aniquilamento da própria vida, eu não estou falando de um suicídio. Eu estou falando de um desapegar-se de si mesmo, a tal ponto
em que os projetos, os sonhos, os anseios, o que o move é unicamente o amor de Deus, as coisas do alto. A vitória de Cristo, então, a vitória de um cristão, acontece, um cristão ele vence na vida quando ele se desfez das coisas deste mundo e de tal ponto desapegou-se delas para amar a Deus. A vitória de um cristão acontece. Um cristão ele vence neste mundo quando ele, para amar mais, renuncia àquilo que o faz amar menos. Aqui nosso Senhor, poderia discorrer, vai ficar muito longo, mas aqui nosso Senhor nos dá a chave de como meditarmos a sua paixão. Pois paixão, amor, palavras semelhantes. Nós queremos meditar sobre o amor de Deus. E para meditarmos sobre o amor de Deus, queremos enxergar como o Senhor nos ama desta maneira. Se Ele está pedindo, se Ele está nos dizendo que a vitória de um cristão acontece dessa forma, Ele está dizendo que é assim que Ele vencerá. O Senhor Ele vence através do amor. De um amor que desapega de si mesmo, a ponto de dar nova vida àquele que antes estava morto. Meditemos então sobre essa perspectiva no grande amor que Deus tem para conosco. Primeira coisa, que Deus tinha a ver, o que estava Deus, podemos dizer assim, responsável pela, perdão a palavra, cagada que a humanidade fez, que foi desobedecer a Deus e ter perdido o paraíso. O que Deus tinha a ver? Nada a ver. Foi culpa nossa, não foi culpa dele. Nosso Senhor, para nos tirar de onde padecíamos, nosso Senhor, a um certo ponto, entendam isso, Ele renuncia ao convívio dos anjos, ao convívio com o Pai, ao convívio com o Espírito Santo na eternidade, para vir abraçar sofrimentos nessa vida. E às vezes a gente não tem disposição de renunciar ao conforto, muitas vezes do sofá que está lá bom em casa, para vir à Santa Missa, ou para vir à oração, ou para levantarmos para rezar. Veja, nosso Senhor renuncia ao bom convívio na eternidade para vir abraçar os sofrimentos do dia a dia, por amor a nós. Nosso Senhor desapega. Nosso Senhor, ao vir a este mundo, vem pobre, tinha um coxo. Quando caminha por este mundo, não tem onde reclinar a cabeça, ele mesmo vai dizer isso, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E quando padece, nem mesmo as suas vestes lhe são dadas, são sorteadas, rasgadas. Nosso Senhor abraça tamanho sofrimento. Por quê? Porque a demonstração do amor, ela também passa por aquilo que nós renunciamos para demonstrar que amamos. Não adianta nada um marido, por exemplo, dizer que ama a sua esposa, se ele naquele ato de amar a sua esposa, ele renunciou a todas as outras mulheres. Se ele não renuncia às outras mulheres, ele não amou. Porque o amor, ele exige uma escolha, e a escolha, ela comporta nela uma renúncia. Amor, renúncia andam juntas. Ninguém iria dizer que ama de verdade a esposa que diz para o marido: amor, eu te amo, mas final de semana eu gosto de passar com o ciclano. Veja, se uma esposa ama o seu marido,
ali naquele ato de amar, está também embutido várias e várias outras renúncias. A gente pode pegar isso de diversas maneiras, vamos pegar isso de coisa bem simples, né? Quando eu era criança, eu lembro que minha mãe ficava pé da vida, né? Quando via eu e meus irmãos, eu e o irmão meu, torcendo contra o time do meu outro irmão. Lá em casa, cada um torcia para um time, né? E aí, quando tinha o outro que estava jogando, e os times eram rivais. Então, era coisa básica, estava lá ele torcendo e nós dois torcendo contra. E era a mesma coisa se fosse eu que estava assistindo o jogo, o outro dois estavam torcendo contra. E assim, sucessivamente. Minha mãe não entrava isso na cabeça dela. Mas como que pode? Né? Não vou falar aqui os times, para não aguçar a curiosidade de vocês. Mas eram 3 times do mesmo estado. Ponto. E aí o que acontece? Também isso, a gente olhava para minha mãe e dizia assim, mas mãe, isso é claro. Se eu estou torcendo para esse time, é lógico, eu não quero que o outro time vença. Porque o amor, ele exige renúncias. Nosso Senhor, então, para demonstrar o quanto nos ama, Ele renuncia à própria vida. Renuncia às comodidades, renuncia a uma vida tranquila, renuncia a uma vida de compreensões, renuncia a uma vida de sucessos neste mundo. Pois o próprio demônio disse para ele, olha, eu posso te dar todo esse reino se você quiser, é só você ajoelhar diante de mim. Jesus nos mostra que vencer na vida para um cristão é, aos olhos do mundo, um fracasso na vida. Porque vencer na vida para um cristão é aniquilar-se. No mundo onde o ego fala cada vez mais, no mundo onde as pessoas são conhecidas pelos seus seguidores ou números de seguidores, ser desconhecido é fracasso. Aniquilar-se é fracasso. E nós não precisamos ir longe, meus queridos irmãos. Olhando para pequenas coisas nessa vida, nós veremos como nós somos educados a enxergar a vitória como algo totalmente diferente daquela que foi a vitória de Cristo. Quando nós vamos dizer, escutamos alguém, né, o padre escuta bastante as pessoas dizendo, nossa padre, fulano venceu na vida. E a gente pensa, né, como que ela venceu na vida? Não, o fulano tem um emprego bom, ganha super bem, né, os filhos estão todos já com serviço e tudo mais, tem muitas posses. Vejam, este é o sinal que hoje o mundo enxerga como alguém que venceu na vida. Mas nosso Senhor no Evangelho, Ele vai dizer que a sua glória não está em vencer assim. A sua glória está em aniquilar-se. Por amor a Deus, pelos outros. Aqui está a vitória de um cristão. O Senhor quer nos convidar então, neste tempo, em que nos preparamos para a Semana Santa, a olhar como será a sua vitória. E queremos também nós participarmos de sua vitória. Quero vencer como Cristo venceu. Quero vencer aniquilando-me. Quero vencer renunciando aos bens deste mundo, às coisas deste mundo, aos prazeres deste mundo. Quero vencer, ainda que para isso eu seja motivo de chacota para o mundo. A mãe que se desgasta e se doa para cuidar dos seus filhos e por isso não consegue ter um emprego, é visto aos olhos do mundo como sinal de fracasso. A dona de casa, qual é o seu serviço? Né? Já meio que induz, né? Ah, não, eu sou dona de casa. Ah, sim, já olha com, oh, coitadinha, não conseguiu um serviço.
a esta mulher que está se doando pelo bem dos seus filhos e do marido. Mas aos olhos do mundo isso não é visto como uma vitória, é visto como um fracasso. Pois aos olhos do mundo vence aquele que tem o ego mais inflado. Tem um pássaro que quando ele quer atrair a fêmea, ele enche o peito assim e fica dançando assim. Depois você procura na internet. É assim a humanidade hoje, cada um quer ter o ego mais inflado que o outro. Nós aprendemos de São João Batista, é importante que Cristo cresça e eu diminua. Se queremos então, meus queridos irmãos, vencer com Cristo, temos que entender que a vitória de um cristão passa pelo caminho contrário da vitória do mundo. E nesses dias, que antecedem a Semana Santa, nós somos convidados a olhar para as renúncias, para aquilo que Cristo fez, a ponto de demonstrar o quanto nos ama. O que Cristo abraçou para mostrar o quanto nos ama. Somos convidados a renunciar à nossa própria vida, assim como Ele renunciou por amor a nós. Jesus, que de todo se doou a nós, quer de nós uma doação total a Ele. É somente assim que o amor acontece. Olhemos para o exemplo, meus queridos irmãos, dos nossos freis que passaram por aqui. Aqui somente para questão de curiosidade de vocês. Por exemplo, Frei Heraldo, esqueci o nome agora. Enfim, da mesma época ali do Frei Heraldo, tinha um grupo de freis. Frei Canuto, que também foi lá tinha um frei, agora que esqueci o nome dele. Minha avó conhecia bastante esse frei. Foram freis vindos da Alemanha, no período da guerra, ordenados nos escombros, às escondidas, para não serem pegos pelos nazistas, porque depois dos judeus, o grupo maior do que eram mortos eram religiosos, e vieram para o fim de mundo, que era aqui, Rosário Oeste, para aqui mostrar os caminhos de Deus e não deixar que repetisse os mesmos erros que aconteceram lá. Mostrar a glória do céu, renunciando à família e tantas outras coisas, fazendo deste povo a sua própria família. Quando nós vamos olhar os primeiros missionários, vejam, nós temos as irmãzinhas azuis que vieram da França em Cáceres, e as irmãzinhas, boa parte delas, sobreviveram no calor de Cuiabá, no calor da Baixada Cuiabana. Nós já estamos acostumados, mas sobreviveram no calor da Baixada Cuiabana por 6 meses, morrendo de fome e calor. Imagina, você sai da França super fria, para chegar no Cerrado Mato Grossense, no Pantanal ali, super quente, morreram de fome e de calor. Você olha ali, fulano chegou em Cáceres no ano tal, morreu no ano tal, você vê ali, eram poucos meses. Uma vida toda doada, um sacrifício doado por amor a Deus. Estes sim venceram na vida, porque aniquilaram a própria vontade para poder anunciar Cristo aos outros. Cada vez que aniquilamos o nosso próprio eu, meus queridos irmãos, para que Cristo cresça na vida dos outros, aí sim estamos vencendo na vida. Queremos então, olhando os passos daqueles que fundaram a fé de nossa terra, queremos, olhando para eles, seguir os seus passos. Queremos também nós doar a nossa própria vida por amor a Deus, para que Cristo cresça no coração dos outros. Somente assim venceremos neste mundo. A glória de Cristo, o seu troféu foi a cruz.
O pódio de um cristão é quando ele está na cruz. Se fugimos da cruz, meus queridos irmãos, não queremos a vitória de Cristo. Que possamos então, neste tempo em que iniciamos a paixão de nosso Senhor, a meditação sobre a sua paixão, que possamos pedir a Ele a graça de amá-lo da mesma forma com que Ele nos amou. Isso nós podemos fazer começando com pequenas coisas. Comece meditando durante esses dias, por exemplo, pode ser cada dia, pega uma estação da Via Sacra, lê mais a fundo essa estação da Via Sacra. Procure ler as passagens do Evangelho, ou então se organize para assistir em algum dia a Paixão de Cristo. Procure fazer os propósitos. Olha, eu vou fazer agora. Se você caiu, e acontece muitas vezes, infelizmente, das pessoas elas caírem nos propósitos da quaresma e depois desanimarem ao longo do caminho, agora retome. É a reta final. Lembre-se que muitos que seguiram a Cristo, seguiram no final de sua vida. E por isso encontraram a salvação. Porque o importante é terminar bem. O bom ladrão estava ali pelos crimes que cometeu. Mas ali na cruz, no final de sua vida, ele mudou todo o rumo de sua história. Assim também como outros judeus que seguiam a Jesus com vergonha, mas que quando chegou a hora H, testemunhou. José de Arimateia, por exemplo, que seguia Jesus de longe, mas não teve vergonha de dizer: eu quero, quando Jesus foi morto, eu quero que ele seja sepultado nas minhas terras. Assim como Nicodemos, que estava de longe, mas quando chegou a hora H, não teve vergonha de anunciar para os fariseus, foi expulso do templo. O importante é terminar bem. Pode ser que não começamos bem a nossa quaresma e quebramos os nossos propósitos, mas coragem. Faltam poucos dias, retome. É este o momento propício que Deus nos dá. Durante estes 15 dias antes da quaresma, o Senhor jurado de morte vivia às escondidas. Por isso as imagens são veladas, né? Queremos também nós escondermos os nossos olhares aos brilhos e às coisas deste mundo, para focarmos nesses últimos dias em meditar nosso Senhor, que vai padecer e morrer por nós. É da paixão de nosso Senhor que São Tomás de Aquino vai dizer que encontramos remédio, força, graça para todos os males. Olhando para o amor com que fomos amados, é que nós encontramos forças para continuar na nossa vocação, no nosso chamado, no nosso ideal. Pois é de Cristo, é da cruz. Assim como vinha da árvore do jardim do Éden, todo o princípio dos mandamentos de Deus, o conhecimento do bem e do mal, assim vem dessa nova árvore, que vem nos curar da desobediência brotada da primeira árvore, da árvore da cruz, que nos vem os frutos que tanto necessitamos. Meditemos mais sobre a paixão de nosso Senhor. Meditemos mais sobre o amor com o qual nós fomos amados. Nunca é demais olhar para a cruz de nosso Senhor e ver o quanto fomos amados por Ele. Termino aqui com uma historinha. Certa vez, 2 doutores da igreja se encontraram para conversar. São Tomás de Aquino, doutor da igreja, doutor místico da igreja, e São Boaventura, também doutor da igreja. E os dois conversando, São Tomás de Aquino mostrava os livros, explicava quais eram os livros que ele havia se baseado, toda a filosofia. Perguntou para São Boaventura qual era o livro que ele usava para tirar dali grandes meditações. Ele pegou São Tomás de Aquino pela mão, levou para dentro do seu convento. No quartinho dele havia um crucifixo. Ele apontou e disse: de lá eu tiro tudo.
de lá está a fonte da minha sabedoria. Meditando a paixão de nosso Senhor. Quantos e quantos bens não podemos tirar desses exemplos dos santos para nós. Que possamos, meus queridos irmãos, nesses próximos dias, continuar firme na nossa caminhada de fé, para que essa Semana Santa não seja mais uma das tantas outras Semanas Santas que participamos, mas seja verdadeiramente a semana que nos santificará. A semana que fará com que esse grão de trigo que você é e que insiste em não querer morrer, em que esse grão de trigo tenha a alegria de se desfazer-se para surgir, para ser uma nova criatura. Um novo eu surja através dessa Páscoa, com a ressurreição de nosso Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.